Basílio falando, muito feliz de hoje poder bater esse papo com vocês sobre um dos temas que eu mais gosto, um dos temas que eu me empolgo muito para poder conversar, que é sobre empreendedorismo. E principalmente falando sobre o tema empreendedorismo, quando a gente fala da nova economia, do novo momento, daquilo que nós estamos passando. Porque muitas pessoas, é bacana a gente falar sobre empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele não é uma única coisa. O empreendedorismo ele passou por várias modificações e hoje, no momento que a gente está, você tomar a decisão de empreender com uma cabeça errada ou com uma cabeça antiga, muitas vezes você pode estar perdendo uma grande oportunidade de poder se conectar da melhor forma a esse universo maravilhoso que é empreender. Eu, por muito tempo, empreendi, empreendo, e eu vi muitas pessoas ao longo dessa trajetória que tomaram uma decisão verdadeira de poder empreender. E é muito legal ver essa transição. Não é uma transição fácil, não é uma transição simples por vários conceitos. Mas se você toma essa decisão, se toma esse caminho, e por um tempo você opta por continuar seguindo essa trajetória, dificilmente você muda, dificilmente você volta a trabalhar por alguém na sua trajetória. Mas antes de poder falar sobre empreendedorismo, eu quero falar muito sobre a minha história de uma maneira muito rápida, muito breve, para você poder entender um pouquinho mais o porquê que eu migrei para o mundo do empreendedorismo e não continuei no mundo a qual eu nasci. Eu sou uma pessoa que sou fruto do mercado corporativo. Eu nasci dentro desse mundo e eu fui basicamente doutrinado a viver e sim morrer dentro do universo corporativo, onde eu trabalharia para alguém até o último dia da minha vida. E eu nunca tive o desejo de empreender há muito tempo atrás, nunca me vi picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, mas eu acabei, eu digo que acidentalmente entrando nesse universo. E falando um pouco da minha trajetória, eu sou da área de exatas, eu me formei em ciências atuariais, depois eu sempre vivi no mundo do mercado financeiro, mercado de riscos, mercado de investimentos, depois acabei me fazendo minha pós-graduação, minha especialização, sempre focado no mercado financeiro. E quando eu estava em 2012, foi um momento em que um grande amigo que eu tinha, e na época ele trabalhava junto comigo, ele fez um convite para conhecer uma proposta de negócios que ele estava disposto a trabalhar como algo parcial na trajetória dele. E naquele momento eu fui muito mais por educação do que necessariamente por um interesse verdadeiro em empreender e ser dono do meu próprio negócio. Mas naquele momento, quando ele me convidou, eu fui, vi uma apresentação sobre um modelo de empreendedorismo a qual eu nunca tinha visto ou ouvido falar de uma maneira muito bacana, e naquele momento tomei a decisão. Não tomei a decisão de abandonar meu universo corporativo, mas tomei a decisão de começar a empreender em paralelo. E o que me chamou muito a atenção? Eu era uma pessoa que tinha uma carreira bacana, eu tinha uma carreira que estava caminhando muito bem, eu ganhava até mais do que eu achava que deveria ganhar, mas naquele momento que eu fui assistir a essa apresentação, foi um momento que fui picado por um mosquito, que era, se eu já trabalhava 12 horas para uma pessoa, se eu trabalhava 12 horas para uma empresa, por que não ter a experiência de trabalhar uma hora para mim mesmo? Por que não ter a experiência de começar a empreender, nem que fosse um plano B? Por que não começar a ter um caminho paralelo? Por mais que eu tinha meu caminho traçado como meu caminho principal dentro do universo corporativo, eu vi naquele momento uma possibilidade que até então nunca na minha vida tinha aparecido de ter um plano B. E assim foi que eu comecei o universo dentro da minha trajetória no mundo empreendedor, trabalhando como um plano paralelo dentro do mercado de vendas diretas. E aí, eu vou falar um pouquinho mais desse mercado mais pra frente, mas naquele momento eu comecei esse caminho, eu era uma pessoa que não tinha muitas habilidades, eu era uma pessoa que não falava muito bem em público, não era uma pessoa da área comercial, até porque eu sempre vim da área de exatas e sempre fui uma pessoa dentro do mercado financeiro, nunca tive que vender nada, mas naquele momento eu acabei vendo uma possibilidade que eu tinha, principalmente ganhar experiência, uma possibilidade que eu tinha de simplesmente começar a fazer algo diferente. E aí as habilidades que eu teria dentro dessa experiência poderiam ser cruciais na hora que eu fosse ser promovido ou na hora que eu pudesse pleitear algo diferente no mundo corporativo. Eu nunca comecei a empreender para poder abandonar o mundo corporativo, mas eu vi sim uma oportunidade de poder ter primeiro uma renda extra, eu vi sim uma possibilidade de poder começar a ter uma experiência diferente, eu vi sim uma possibilidade de poder ser diferente daquilo que eu era. E por quê? Porque eu comecei a visualizar que a grande parte das pessoas, dentro da rotina delas, elas foram trabalhadas e foram doutrinadas a seguir
seguir um caminho que muitas pessoas não se questionam. E uma vez, num grande evento que eu fiz, eu perguntei para a plateia que estava lá, e eu perguntei se ao invés de essas pessoas serem filhas de quem foram, dos seus pais, ou de repente terem frequentado a escola a qual elas frequentaram, e de repente elas fossem filhas do Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil até esse momento. E naquele momento a pergunta era se elas fossem filhas deles, se elas teriam de repente a mesma trajetória profissional que elas teriam. E a grande maioria respondeu que não. E por que não? Porque provavelmente dentro da própria casa que elas teriam esse contato com o pai, que seria o Jorge Paulo Lemann, ele começaria a colocar coisas diferentes na trajetória delas e provavelmente elas seriam empreendedoras. E eu comecei a ver que muito mais você acaba seguindo o caminho, na grande parte das vezes, que você foi doutrinado. Você sofreu uma lavagem cerebral muitas vezes, e essa lavagem cerebral que você sofre, geralmente ela condiciona você a seguir esse caminho. Por quê? Porque esse caminho é o caminho que é o ideal para você. E eu fui uma pessoa que, quando eu comecei a refletir um pouco sobre isso, eu fui aquela pessoa que fui doutrinado a vai para a escola e tira boas notas, vai para uma faculdade e tire boas notas, depois arrume um bom emprego, trabalhe para poder ser promovido nesse emprego e, por isso, faça muitos cursos paralelos para você poder melhorar seu valor hora, para que você cada vez seja mais valorizado dentro dessa empresa. E depois você vai casar, ter 2, 3 filhos, um cachorro, e você vai ter sua casa, seu carro, e à medida que você for galgando degraus maiores dentro da sua carreira, vá buscando ter carros melhores e casas melhores, ou seja, aumentando seu padrão de vida, até que você chega no tão sonhado momento de se aposentar. Então esse é o caminho, para mim foi o ideal. E naquele momento que eu fui convidado para algo diferente, foi a hora que eu tive uma disruptura. Onde naquele momento eu falei, cara, existe um universo diferente ao qual eu fui criado. E o bacana falar sobre o empreendedorismo é que muitas pessoas elas acabam não se dando conta de muitas coisas. Onde quando eu me dei conta, eu não gostava de ser chamado de empregado. E por muitas pessoas não gostarem de ser chamadas de empregado de alguém, as empresas elas passam a dar outros nomes como funcionário e depois migrou para o colaborador. Mas no final você não é um colaborador, você ainda está no regime de ser um empregado dentro de uma empresa. E por ser um empregado dentro de uma empresa, você segue a estratégia de alguém. E quando muitas vezes na vida nós não temos uma estratégia própria, quer dizer que nós estamos batalhando diariamente por estratégia de terceiros. E o ponto é que muitas pessoas não conseguem conectar e compreender. Quando eu compreendi isso, foi que eu vi que o empreendedorismo ele seria uma grande porta na minha trajetória rumo a algo que eu valorizo muito, que era a liberdade. E quando a gente começa a olhar muito para o universo corporativo, a grande parte das pessoas não vai ter isso de ir e vir, de ser livre para fazer o que quer, a hora que quiser, com quem quiser, se quiser. Por quê? Primeiro porque nós vivemos num mundo capitalista. E a partir do momento que você necessita ter capital para você poder galgar essa liberdade, por esse principal ponto é que o mundo corporativo ele dificilmente vai conseguir entregar aquilo que você quer. Primeiro porque a questão contábil. Se você é uma despesa para uma empresa e você recebe um salário, você é despesa de uma empresa. E qualquer empresa no mundo ela quer ter mais receitas, menos despesas para poder aumentar seu lucro. E se você é uma despesa dentro de uma empresa porque você é um salário, quer dizer que a empresa vai tentar pagar o mínimo possível para você, diminuir as despesas, para extrair o máximo de você, aumentar as receitas e para que a empresa como um todo possa ter mais lucro. Então por essa questão você sempre vai ter a renda limitada. Número 2, a questão de você ter dependência de outras pessoas para poderem dizer o que você merece e o que você não merece. Porque a grande parte dos colaboradores, elas não trabalham num ambiente de meritocracia. Elas trabalham num ambiente onde a meritocracia depende da opinião de 3, 4 ou 10 pessoas e da diretriz e estratégia macro de uma empresa. Então, mesmo que você seja o melhor daquele ano, mesmo que você seja o melhor performance dos últimos 10 anos, o que vai indicar se você vai ser promovido e o que vai indicar que você não vai ser promovido vai ser a opinião de terceiros que muitas vezes nem estão dentro do seu processo e também o momento da empresa ser apto a poder promover pessoas. Então, por esse motivo, é muito importante que as pessoas compreendam que quando você opta por trabalhar por alguém, por essência você já vai estar limitado. E o terceiro ponto que sempre vai te limitar é o fato de a grande parte das pessoas serem remuneradas pela troca de horas por dinheiro. Se o dia tem 24 horas e você for uma pessoa que não dorme, não come, não faz mais nada, só trabalha, a sua renda você pode ter um valor hora muito alto, mas você continua com o problema da hora, que é limitada. Por mais que você ganhe R$1.000 por hora, o máximo que você vai ganhar em 24 horas são R$24.000. Pode ser um excelente valor para você ganhar, mas
você vai continuar tendo limitações. E quando a gente começa a olhar as pessoas que têm liberdade e as pessoas construíram grandes legados e grandes fortunas, elas não ganham baseado na troca de horas por dinheiro. Por quê? Porque isso não gera escalabilidade. E quando você não tem a palavra escalabilidade na sua vida, você tem um problema de limitação. Não importa quanto competente você seja. Se você troca horas por dinheiro, você tem um problema de nunca fazer o dinheiro trabalhar por você. E sempre você trabalhar pelo dinheiro. E aí que entra o grande ponto que eu me deparei ao longo da minha trajetória. A grande parte das pessoas que trabalham para alguém, a grande parte das pessoas, elas constroem coisas na trajetória delas baseada muito mais na escassez, que é o quê? Abrir mão de coisas que gostaria de ter, pensando que no futuro poderá ter melhor. E aí a gente começa a ver que as pessoas, elas optam por viver um padrão de vida baixo para poder guardar alguma coisa que é esse excedente, para que esse excedente seja multiplicado se a pessoa tiver uma boa educação financeira, para que lá na frente ela consiga ter o carro que ela quer, a casa que ela quer e o padrão de vida que ela quer. Só que você tem pequenos problemas. Primeiro isso, a minoria das pessoas tem educação financeira para fazer isso. A grande parte das pessoas vive enforcada, tem pessoas que trabalharam 10, 20 anos e não tem 20 mil reais guardado. E a maioria das pessoas, elas não conseguem fazer isso pela falha da educação financeira. E mesmo que você consiga ter essa escassez momentânea presente por um futuro melhor, você muitas vezes não gasta como deveria porque você não aprendeu a gastar, porque você só aprendeu a economizar. E quando você tem esse desequilíbrio, muitas pessoas, quando se deparam lá na frente, olham para trás e se veem como pessoas frustradas, que não conseguiram construir aquilo que gostariam ou não conseguiram construir exatamente o que gostariam. E por isso que o empreendedorismo é algo que cada vez mais é uma tendência de jovens, cada vez mais é uma tendência de várias pessoas de meia idade e alta idade. Por quê? Porque as pessoas, elas cada vez mais querem ter liberdade de tempo conectado com dinheiro. E o segundo ponto, querem trabalhar e querem fazer algo que tem um valor maior. Por isso que cada vez mais está em moda a palavra propósito, onde cada vez mais pessoas querem trabalhar baseado em um propósito verdadeiro e genuíno, onde as pessoas querem construir uma trajetória onde elas possam inspirar pessoas e possam colaborar com algo adicional do que simplesmente ganhar e gastar, ganhar e gastar. E por isso, cada vez mais a gente tem que falar da nova economia, porque a nova economia ela está muito conectada a alguns conceitos, e muitos conceitos desses que estão conectados à palavra propósito, onde é você ter um valor adicional naquilo que você vai empregar o seu tempo, ou seja, não construir algo para o seu próprio umbigo, construir algo que vai poder ajudar muitas pessoas a poderem traçar uma trajetória melhor. E por isso que a gente vê cada vez mais a tecnologia e o mundo, ele se move numa velocidade muito grande, porque a partir do momento que as pessoas põem valor naquela coisa, um propósito maior, elas querem resolver problemas, elas querem simplesmente prosseguir. E a grande barreira que eu vejo no mercado empreendedor, principal coisa, são duas. Empreendedorismo, óbvio que tem risco. Só que o risco não é algo que você simplesmente pega e é uma coisa de pular num bungee jump sem a corda. O risco ele é mitigado. E a mitigação de um risco ela é baseada em conhecimento, preparação e experiência. Quanto mais experiência, preparação e conhecimento você tiver, menos risco tem em cada processo. Por isso que você precisa muitas vezes tomar a decisão de iniciar. Porque isso vai gerar o primeiro passo e o primeiro gera o segundo, até que quando você olha lá na frente, e hoje faz muitos anos que eu já empreendo. Quando eu olho lá para trás e penso, cara, por um triz eu quase não empreendi. Por quê? Porque eu tinha muito na minha cabeça as estatísticas de fracassos de terceiros. E por causa de algo que aconteceu com alguém, isso quase me tirou do caminho de poder iniciar algo. Porque eu falei, pô, se isso é arriscado, a maioria não dá certo, por que eu vou dar certo? Então eu comecei a olhar o copo meio vazio. E esse medo quase me paralisou. E quantas pessoas se paralisam por causa do medo? E a outra coisa que faz muitas pessoas não prosseguirem é o paradigma completamente errôneo de falar que tem ou não tem perfil para algo. Gente, perfil é algo que é muito importante a gente citar. Por quê? Você não tem um perfil ou deixa de ter um perfil. E o que eu quero dizer com isso? Infelizmente, muitas pessoas que de repente o cara é advogado há 20 anos, o outro ele é contador há 30 anos. Infelizmente as pessoas, quando você fala, pô, vamos empreender e ter uma loja, e essa pessoa fala, pô, não, eu não tenho perfil para vendas. Perfil de vendas é uma habilidade que é conquistada. Ser contador, ser advogado, ser médico é uma profissão, é uma faculdade, é uma carreira. Você não pode confundir sua carreira com aquilo que você tem de perfil, porque o perfil é nada mais, nada menos do que quero ou não quero aprender. Porque você, quando, por exemplo, se você é um advogado, você não tinha perfil advogado. Você era uma pessoa comunicativa, que gostava de ler e fazia sentido para você o universo do direito.
Mas você aprendeu a ser advogado, porque um dia você não tinha perfil, você tinha intenções, mas não perfil. E quando naquele momento você passa a pegar no seu dia a dia, no seu cotidiano, e passa a se desenvolver, ter mais experiência, caminhar, começar a andar com pessoas que já têm o resultado que você quer, se associar a pessoas que sabem fazer e você pode sim ter humildade para aprender, você tem perfil para qualquer coisa. É só ter paciência, é só dar tempo ao tempo. E aí a gente começa a entrar no conceito de novos negócios e antigos negócios. Quando a gente fala muito sobre novos negócios, a gente tem que compreender que empreender antigamente era muito conectado a eu vou abrir um negócio no meu bairro, eu vou abrir uma lojinha, eu vou prestar um serviço. Eram negócios que estavam muito mais conectados à subsistência do que grandes negócios. Claro que mesmo, né, quando a gente pensa nos modelos de negócios antigos, eles mudaram e deram grandes guinadas que hoje eles são grandes negócios. Mas se a gente começa a olhar e ver a grande parte das pessoas que a gente olha e tem a cabeça antiga para o universo empreendedor, elas acabam muitas vezes pensando em ter um negócio do tradicional. Eu vou abrir minha lojinha no shopping, eu vou abrir minha lanchonete, eu vou pegar e começar a dar aulas, vou fazer um curso e dar uma aula, eu vou abrir uma escola para isso, isso, isso. Mas os conceitos do negócio, geralmente, eles são conceitos de negócios antigos. E por isso que a gente tem que começar a olhar, e eu recomendo muito que você comece a pesquisar tendências e comece a olhar o mundo como um todo. Para de deixar a cabeça lá atrás e comece a entender que a gente está no século XXI. E no século XXI existem negócios enquadrados para esse século. Não adianta você pegar e ter uma cabeça do século XX e XIX no universo XXI, onde você vive o século atual e negócios eles são atuais. Não faz sentido hoje você pegar e abrir uma fábrica de máquinas de escrever. Por quê? Isso é claro, porque não faz mais sentido. Mas até que as pessoas se dessem conta que o universo das máquinas de escrever tinham morrido, isso quase demorou 20 anos. Pessoas abriram e faliram nesse meio e não conseguiram enxergar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. O mundo evoluiu, o mundo mudou. E aí que a gente começa a olhar que 3 características eu sempre olho nos negócios atuais, que é o que a grande parte das pessoas querem. A primeira delas é a mobilidade, onde a grande parte das pessoas não quer ter um negócio físico, que ela sente a bunda atrás de um balcão e fica esperando o cliente chegar, que fique fritando hambúrguer numa chapa, ou seja, que fique num negócio físico que ela não tem liberdade de ir e vir. Isso é uma grande maravilha porque, com a velocidade da internet e a globalização, você tem a possibilidade de ter um negócio que pode ser trabalhado na Itália ou na América do Sul, em qualquer país ou em qualquer lugar, na frente de um computador ou do celular. Isso é muito bacana para ter mobilidade, para você poder aproveitar melhor o seu tempo, vivendo mais do que simplesmente ficando 8, 9, 10, 11, 12 horas atrás de um balcão, fazendo simplesmente mais do mesmo. Onde muitas vezes a pessoa, depois de 2, 3, 4 anos que ela está nessa seara, ela não aguenta mais. Então, mobilidade é uma grande palavra, você poder trabalhar aonde você quiser. Número 2 é a economia compartilhada. Os negócios antigos, eles são negócios onde se você queria ter contabilidade, tinha que ter seu contador. Você tem que ter alguém especializado nisso, alguém especializado naquilo. E a gente começa a ver estruturas de negócios de milhares de funcionários, centenas de funcionários. E quando você olha, você tem uma creche de adultos, onde quando o dono do negócio toma a decisão de ter férias, praticamente ele não tem férias, ele quase fica louco. Por quê? Porque você passa a não ter um mercado onde você passa a ter o compartilhamento de informações, onde você passa a ter várias pessoas que são especialistas em cada bloco, compartilham essas informações com o seu negócio, assim como você compartilha informações com dela. Quando você passa a ter isso, você diminui muito seus custos quando você tem mobilidade no teu negócio físico e quando você não depende de vários colaboradores para poderem tocar o seu core business. Você tem que ser especialista no seu negócio e tudo aquilo que você não é especialista, você terceiriza. Porque quando a gente começa a olhar os negócios que são os tradicionais, a gente vê que a grande parte dos empreendedores, eles gastam cerca de 90% do tempo deles dedicado ao administrativo, a resolver pepinos. E 10% somente no front, que é falando do seu produto ou do seu serviço e posicionando o seu negócio no mercado. Isso é um grande problema, porque o ideal é que fosse inverso, 10% dedicado à organização de um negócio e 90% dedicado a falar do seu negócio para os consumidores, que é eles que vão consumir. E quando você tem 10% dedicado a isso, você tem tempo para poder fazer seu produto crescer ou seu serviço crescer. Quando é invertido, aí você tem um grande problema, porque você tem muito pouco tempo para gerar faturamento e receita para o seu negócio. E a terceira coisa que é muito importante, escalabilidade.
Você ter um negócio onde simplesmente você não tem escala, ou seja, é aquele negócio que você troca horas por produção, você infelizmente é funcionário de você mesmo. A única diferença de ser um funcionário de alguém e um funcionário de si próprio é a mesma coisa se você tem um negócio que não tem escala. E por isso que é tão importante você ter escalabilidade, e aí que vem o conceito. Quando a gente fala de escalabilidade, a gente tem que conectar sempre a figura do quê? Toda a minha produção não depende das minhas horas. Pensa comigo, se eu tenho um aplicativo, eu desenvolvi um aplicativo de celular. E esse aplicativo eu coloquei na App Store, eu coloquei na Google para poder ser comercializado. E ele virou uma febre. Eu posso estar em casa, trabalhando de casa, eu posso estar trabalhando na África do Sul, por exemplo. Ok, posso estar programando. Mas alguém pode estar em algum lugar do mundo comprando ele. Às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. E não necessariamente eu vou estar na frente dessa pessoa fazendo essa revenda. Isso é escala. Se eu pego, por exemplo, eu sou o dono de um Subway, por exemplo, se eu não abrir minha porta e estou lá do lado fazendo meus sanduíches, não tem ninguém para vender. Ou eu estou trocando as minhas horas por produção, ou não existe receita. E se você tem algo que você troca horas para ter receitas, você tem um negócio que não gera escala. E se não gera escala, não gera liberdade. E por esse motivo, que toda vez que você vê um negócio, você tem que olhar com muita tranquilidade para poder olhar se ele tem esses três conceitos. E aí você vai estar enquadrado numa nova economia. Vamos falar um pouquinho de negócio. Pô, eu vou abrir uma padaria. Número 1, essa padaria, ela tem mobilidade? Não, você precisa estar dentro dela. É um ambiente físico, onde você tem que ter o controle da hora do pão, você tem que ter o controle do estoque de leite que está chegando, de alguém no caixa. Então, não tem a mobilidade. Você não pode trabalhar na África do Sul a vida inteira. Você tem que estar dentro dela. Você não pode tomar a decisão de ficar 1 ano, 2 anos na Europa. O olho do dono que engorda o gado. Segundo ponto, é uma economia compartilhada? Não. Você vai precisar contratar o padeiro, o chapeiro, o garçom, o caixa. Você vai ter que ter softwares, você vai ter que ter 1 bilhão de coisas para fazer a sua padaria ficar minimamente operacional. Então, com isso, você já tem um ponto que muitos você vai ter que contratar, você tem aquela creche de adultos e muitas vezes você vai acabar sofrendo demais. Por quê? Porque você é obrigado a fazer o teu business e toda a parafernália em volta dele. Terceiro ponto, esse negócio é escalável? Não, porque você tem 24 horas. Se você abre 24 horas, você vende 24 horas. Se você abre 12, vende 12. Se abre 18, vende 18. E se não abre porque é um feriado, tá lascado. Perdeu um dia de receita. Vamos pensar num negócio que é muito comum, muitas pessoas querem começar a empreender. Eu quero ter uma franquia própria. Pô, é uma marca, já tem alguém que vai me ensinar como fazer, essa pessoa tem o caminho do sucesso e, pô, ótimo, vou pegar meus 400 mil e vou investir. Ótimo, perfeito, vamos avaliar. Esse negócio, ele tem mobilidade? Não. Você vai precisar estar lá. Se abrir uma loja no shopping, você vai ter que estar lá com a bunda na cadeira, atrás do balcão, esperando os clientes entrarem no horário que o shopping está aberto. E se for feriado, você ganha? Não ganha. Então você já bata aí com 2 pontos. Primeiro, mobilidade. Tem que estar dentro da loja. Custo alto, algo físico. Número 2, você tem escalabilidade? Não. Por que eu não tenho escalabilidade? Porque eu sou dono da minha loja, toda vez que eu troco horas, eu faturo. Se eu não troco horas, eu não faturo. Se teve feriado, lascou. Se eu peguei, por exemplo, tomei a decisão de pegar e dar umas férias para toda a minha equipe, ninguém vai produzir. E terceiro ponto, economia compartilhada? Também não. Por quê? Porque você tem que ser detentor de tudo aquilo para fazer o seu negócio caminhar e tudo aquilo que vai gerar a base operacional do seu negócio. Você tem que contratar o software, você vai ter que ter o estoque, você vai ter controle de estoque, você vai ter que ter, de repente, um gerente para tocar o seu negócio, você tem que ter vendedores treinados, vai ter que investir em treinamento, então assim por diante complica um pouco. Mas, Victor, e se eu for o franqueador? O franqueador, esse cara pode trabalhar de qualquer lugar, ele tem mobilidade. Esse cara é um negócio que, dependendo de como for montado, pode estar na economia compartilhada. Mas terceiro, ele tem escala. Porque se ele tiver 100 lojas abertas, você está falando de pegar um percentual do faturamento de cada loja aberta. Então ele não está trocando horas por dinheiro. Ele não está só trocando as horas dele. Ele simplesmente tem uma rede de lojas que está conectada a ele e estão gerando receita. E por isso que eu comecei a olhar para outros negócios. Se você olhar na minha bio, você vai ver que hoje eu tenho algumas empresas, as quais eu abri, as quais eu cuido, as quais eu administro, e outras que eu só fui investidor. Mas o mais bacana é quando você começa a olhar muito sobre os negócios que eu comecei a olhar há algum tempo atrás, 3 deles que eu gosto muito.
Mercado de tecnologia, vamos falar de aplicativos, que é uma coisa que está muito na moda, olha o Vale do Silício. Você pega aplicativos hoje, tem mobilidade, o cara pode trabalhar no Vale do Silício ou em São Paulo. Economia compartilhada, ele é bom naquilo que ele faz. E aquilo que ele não faz, por exemplo, ele tem pessoas que sabem fazer melhor do que ele troca serviços ou contrata. E terceiro, ele tem escalabilidade, porque ele pode estar desenvolvendo o software dele, simplesmente no Vale do Silício, mas ele colocou numa loja e alguém em qualquer lugar do mundo pode estar comprando 24 horas o produto dele. Marketing digital. Uma pessoa ela pode ter um curso na internet onde ele pode colocar o curso dele, gravar uma vez o curso dele e depois esse curso pode ser revendido e vendido para inúmeras outras pessoas ao redor do mundo. Ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, ele é bom naquilo, mas ele utiliza plataformas e softwares de terceiro para poder propagar o curso e o treinamento dele. E terceiro, ele é uma pessoa que pode ter escala. Ele pode vender para um aluno. Se ele fosse um professor tradicional, ele teria uma sala com 30 alunos. Mas agora ele pode ter inúmeras salas acontecendo simultaneamente com milhares e milhões de alunos ao redor do mundo. Marketing de relacionamento, marketing multinível, que é um mercado que eu empreendo, que é um mercado que eu sou super fã. E quando você olha, também está conectado nesse conceito. Mobilidade, a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Economia compartilhada, ele é muito bom naquela atividade e aquilo que ele não precisa fazer, como fabricar um produto, software de gerenciamento, treinamentos, ele tem uma empresa que dá o respaldo para ele poder focar somente na parte de falar do produto ou serviço que ele tem. E o terceiro, escalabilidade, onde ele tem um negócio que é conectado em rede. E os grandes negócios do mundo são conectados em rede. Você tem o mercado da esquina e você tem a rede de supermercados. Você tem uma lâmpada e você tem a rede elétrica. Você tem simplesmente um negócio que é uma rede de franquias e tem o cara que tem uma lojinha, uma hamburgueria. Então quando a gente começa a olhar, os grandes negócios são conectados em rede. Falando de marketing de relacionamento, esse é o mercado ao qual eu aconselho muito você, se você está vendo esse vídeo agora, a integrar muito, conhecer muito esse mercado. Por quê? Esse é um mercado que eu conheci em 2012, mas mudou minha trajetória. Onde tive a oportunidade de faturar alguns milhões e também ajudar pessoas a faturarem também um excelente faturamento. Por quê? Porque é um mercado, quanto mais pessoas você ajuda a terem resultados, por consequência você passa a ter melhores resultados. É um mercado que eu me apaixonei porque é um mercado que ele é uma escola de negócios, te ensina a empreender, é um mercado de baixo custo, onde você simplesmente compra produtos para poder falar, só que grande parte deles você consome para poder conhecer. É um mercado onde você passa a ter a possibilidade de ter escalabilidade, porque você pode ter uma pessoa trabalhando junto com você, duas, e quando você olha várias pessoas falando de um produto ou de um negócio, você não conseguiria fazer melhor sozinho. E quando eu entendi o que era a indústria, eu achei genial esse modelo, e eu, se pudesse colocar como a evolução do empreendedorismo, eu colocaria que o marketing de relacionamento ele tem todas as características. Óbvio que você tem negócios muito bons, e o marketing de relacionamento ele tem imperfeições, mas quando comparado com qualquer modelo de negócio que eu já vi, eu acabo vendo muito mais vantagens do que ele. Então, por isso que falando em empreendedorismo, eu coloco que o marketing de relacionamento hoje é a possibilidade mais completa que alguém tem para poder empreender. Para mim, hoje, falando, mesmo com as imperfeições que ele tem, é o melhor modelo de negócio para o empreendedor. E o que é? Basicamente, você tem a empresa que é uma empresa de vendas diretas, é uma empresa onde ela tem um serviço ou tem um produto, onde ela fabrica esse produto, e a intenção dela é colocar na mão do consumidor. Ao invés de ela ter o atacado, o varejo, todo o marketing tradicional para fazer esse produto chegar na ponta final, que é o consumidor, ela corta o atacado, corta o varejo, corta o marketing tradicional e coloca no lugar o próprio consumidor. Que quanto mais produtos consumidor ele posiciona no mercado consumidor final, fazendo o papel de atacado, varejo e marketing, no caso ele acaba recebendo toda a receita, toda a grana que a empresa deixou de gastar, cortando atacado, cortando varejo, cortando toda a parte de marketing, ele recebe como comissionamento e bonificação por fazer o trabalho de posicionamento de uma marca no mercado. O que mais me interessou foram as 3 características que eu vou falar agora para você nesse mercado. O primeiro deles é em relação a habilidades. Eu não era uma pessoa que era muito bom orador, não era um empreendedor, mas esse é o único mercado que você consegue ter resultados enquanto você aprende. Por quê? Porque se você não é um bom vendedor, você pode conhecer alguém que é um bom vendedor e você pode trazer essa pessoa para trabalhar junto com você. Se você é uma pessoa que não é muito boa em organização, mas você conhece alguém que é uma pessoa muito boa em organização, você pode convidar essa pessoa para trabalhar com você, não para você. Então você aproveita habilidades de um grupo enquanto você desenvolve suas habilidades individuais. Segundo ponto, geograficamente. Eu sou morador de São Paulo.
Só que eu sempre fico de olho em mercados em vários lugares do mundo. Hoje eu tenho negócios em mais de 20 países pelo mundo. Só que não tinha como eu ter um negócio de qualidade em São Paulo, pegar um avião e ir para Milão, na Itália, e voltar. Eu teria dois negócios meia boca. Ao invés disso, dentro desse modelo de negócio, eu posso convidar alguém em Milão para trabalhar junto comigo. Eu ensino essa pessoa e eu posiciono o produto no mercado de São Paulo, ela no mercado de Milão, e o somatório desses dois faturamentos nós dividimos, remunerando mais para quem trabalhou melhor, menos para quem trabalhou pior. Então ele participa do resultado de São Paulo e eu participo do resultado de Milão também. Um mercado onde acaba você tendo vantagem de ter uma economia compartilhada também. E o terceiro ponto que chamou muito minha atenção, que é o fato de você ter escala. Se eu, quando eu comecei, trabalhava 12 horas no mercado corporativo e 1 hora comecei a empreender, 1 hora é muito pouco para qualquer negócio. Mas quando eu convidei minha primeira pessoa para trabalhar junto comigo, naquele momento eu trabalhei 1 hora, ele 1 hora, mas nós em grupo 2. E quando tinham mais pessoas trabalhando, eu continuava trabalhando 1 hora, ela também 1 hora, ninguém ganhando em cima de ninguém, mas todos nós juntos posicionávamos o produto muito mais horas do que eu individualmente faria. Escalabilidade. Então esses pontos chamaram muito minha atenção. E por que eu fiz questão de, no final desse vídeo, falar sobre isso? Porque eu era uma pessoa super preconceituosa contra esse mercado. E eu era preconceituosa porque a informação inexistia. Eu nunca fui uma pessoa que foi atrás de informação nesse mercado, e por não ter informações sobre esse mercado, eu criei vários conceitos e paradigmas errôneos, e por isso eu acabei quase não me permitindo iniciar nesse mercado. E esse foi um mercado que foi o meu grande propulsor para que eu pudesse ter uma grana maior, o meu financeiro melhorar, ter independência financeira, liberdade financeira, e com isso eu comecei a ter, além de uma liberdade financeira, comecei a abrir alguns outros negócios e consolidar ainda mais aquilo que eu sempre quis ter no início da minha carreira empreendedora, que foi liberdade. Voltando ao início de tudo, para a gente poder encerrar esse bate-papo, espero que você tenha gostado bastante. E no final desse vídeo eu deixei todas as minhas mídias sociais, que se você quiser se comunicar comigo, eu vou ter um prazer inenarrável de poder ajudar você, esclarecer você em qualquer ponto de tudo isso que eu coloquei. E eu fiz muito de coração essa apresentação de tudo aquilo que eu falo nas minhas palestras, eventos e treinamentos que eu dou ao redor do Brasil e alguns outros países. Mas o ponto principal que eu posso dizer para você é que muda. Vale a pena. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, de uma pessoa, imagina que eu estou olhando para você e você está no seu leito de morte, nós somos grandes amigos de infância, e eu chego no seu leito de morte enquanto você estiver com seus 120 anos e nós nos conhecemos há 80 anos. E eu chego para você e falo, fulano, eu te conheço há 80 anos e você nunca mudou nada. Essa é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Durante a vida a gente tem a possibilidade de ter quantas carreiras a gente quiser, quantas empresas a gente quiser, quantas experiências a gente quiser. Só que infelizmente disseram um dia para você, como disseram para mim, quando é a grande maioria dos casos, siga esse caminho e morra nele. Só que hoje você tem a possibilidade de ter mudanças, e a palavra mudança, eu gosto muito dela. Por quê? Porque para mim, se você separa ela, ela fica muito clara. Quem não muda, dança. E se você não começar a mudar no mundo tão rápido e dinâmico que nós temos hoje, pode ser que infelizmente lá na frente você seja uma pessoa que se arrependa muito de muitas coisas que você deixou de fazer. O analfabeto do século XXI não é a pessoa que não sabe ler nem escrever, é a pessoa que não consegue se adaptar, é a pessoa que não tem maleabilidade, é a pessoa que acredita que os grandes conceitos que fizeram ela chegar até aqui vão ser os conceitos que vão fazer ela passar, é a pessoa que para de aprender. E se você for uma dessas pessoas, infelizmente você pode sofrer muito. A grande maioria dos empregos que nós conhecemos hoje, provavelmente o seu, vai mudar, vai acabar, vai terminar. E as pessoas que infelizmente não se adaptarem e começarem a correr muito rápido, essas pessoas elas vão sofrer muito daqui a alguns anos pela falta de emprego e não a falta de trabalho. O trabalho sempre vai existir, oportunidades sempre vão existir, mas o mundo como a gente conhece, ele muda muito rápido. Então, não espere acontecer, não espere acontecer algum revés no seu caminho. Se prepare, esteja fortalecido, porque quando vier, você está preparado. A pior coisa é você estar despreparado para algo que é inevitável, ok? Então, por isso, eu deixo todos os meus vídeos sociais ao final desse vídeo, ao final desse material. Gostei muito de bater esse papo junto com vocês, espero mesmo que eu possa ter agregado na sua trajetória, e conte comigo para aquilo que você precisar, porque eu acredito muito nisso, que o mundo ele é muito melhor quando a gente passa a compartilhar informações, aprendizados e principalmente erros, porque através deles a gente pode ensinar pessoas a não cometerem os mesmos, e no fim, todos crescendo, gera uma sociedade muito melhor. E espero que você possa ajudar muitas pessoas a crescerem, e por consequência você vai crescer. Um grande abraço, conte comigo, Vitor Basile.